Oséias capítulo 13, versículo de número 6. Todo mundo achou? Sim ou não? Sim? Vamos fazer uma oração então? Pode ser? Vamos lá. Jesus bendito, louvado seja teu santo nome, Deus, por tua presença aqui no meio da gente. A gente quer te agradecer porque teu amor nos conduziu a esse lugar, Senhor. A gente declara isso, Senhor, que a gente reconhece que foi o teu amor que trouxe a gente a esse lugar. A gente reconhece que nós não viríamos aqui, Senhor, se o Senhor não nos trouxesse. Então a gente diz isso para você, Senhor, na certeza de que você tem cuidado de nós. Deus bendito, que a tua palavra mais uma vez seja lida, Senhor, que a gente, pelo poder do teu Espírito Santo, consiga ouvir a tua voz, Senhor. Faz esse milagre mais uma vez em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. A gente deseja ouvir sua voz, Senhor. A gente deseja ter, de fato, uma experiência contigo, um encontro contigo. A gente deseja ter nossa vida transformada e a gente deseja cumprir o propósito, seu propósito para nossas vidas, Senhor. Faz isso para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Vamos lá então, Oséias capítulo 13, verso 6. Diz assim, ó: quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam, e então me esqueciam. Mais uma vez, quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam, e então me esqueciam. Só até aí. Então, galera, se você está visitando hoje a gente aqui, ou se você vem aqui eventualmente, a gente está no meio da série, você viu o vídeo aí. Então, a gente tem refletido, a gente tem meditado a respeito do que Deus colocou no coração do Francis Chan por meio desse livro. Foi bênção para a gente que leu, então a gente teve a ideia de estudar esse livro juntos, de meditar sobre isso juntos durante esse período. Acredito que quase todos vocês, a maioria de vocês, está lendo o livro. Está todo mundo lendo o livro? Vocês estão acompanhando? Sim ou não? Faz um sinalzinho para eu ver quem leu o capítulo 5 aí, ó. Ó, a maioria leu o capítulo 5. Então, cara, a gente está tentando escutar a voz de Deus juntos, orando juntos, jejuando juntos. Pô, cara, tem sido um tempo, assim, abençoador para a minha vida. Na verdade, eu tenho sido, assim, muito abençoado, mas tenho sido confrontado de maneira, assim, difícil. Confesso que algumas partes do livro, assim, são bem difíceis de ler, e especialmente o capítulo 5 para mim foi, assim, destruidor. Eu não sei qual a impressão que você teve do capítulo, eu não sei se você achou que foi tranquilo, mas se você achou que foi tranquilo, eu recomendaria que você lesse de novo e tentasse entender o que ele está dizendo ali. Para mim foi bem complicado. Começa mais ou menos assim, no capítulo 1, Deus, ele propõe que a gente dê uma parada e perceba quem é esse Deus que a gente serve, a grandiosidade desse Deus, a glória do seu nome e também aquilo que ele criou, o universo, todas as coisas. E quando a gente contempla a majestade desse Deus, a glória desse Deus, tudo que ele criou, a gente começa a perceber quão pequeno a gente é e quão grande esse Deus é. Isso vai nos colocando no nosso lugar, a gente vai se constrangendo. É como se fosse, sei lá, se essa tenda aqui fosse o universo e a terra aqui fosse uma poeira que você não consegue nem enxergar. Então, diante da dimensão desse Deus, do que ele é, você vai, calma aí, você vai ficando devagar, você vai diminuindo. Na sequência, a gente vê que Deus se ele é o bem supremo, na verdade, o que mais que ele poderia desejar que não o fato de nós irmos até a sua direção? Então, é isso que ele tem feito, é isso que ele faz, ele age na nossa vida de maneira que nós cheguemos até a sua presença. Depois, no capítulo 4, semana passada, vocês viram, foi bem difícil, bem desafiador. Então, reações inapropriadas para quem se diz cristão. Coisas do tipo: até onde que eu posso ir no meu namoro? Crente morno é que faz esse tipo de pergunta. Então, quanto que eu preciso doar para essa situação, em vez de dizer quanto que eu posso doar?
Ou então, você viver a sua vida todos os dias normalmente, vai trabalhar e nunca você sentir que, poxa, eu gostaria de ter mais tempo para ficar aqui na presença do Senhor, meditar e buscar mais. Essas são 3 de muitas situações que ele vai elencar, que ele vai colocar ali, que ele descreve como situações inapropriadas. Se você diz que é crente, mas se comporta de determinada maneira, cara, tem alguma coisa errada ali. No capítulo 5 é diferente. No capítulo 5, ele vai dizer que são reações ruins ao amor de Deus. Eu acho que tem uma diferença significativa aí. Porque reações inapropriadas me parecem coisas assim, para mim, tá, galera? Pontuais. Eu acredito ser difícil que você tenha se enquadrado em todas aquelas situações ali. Ele mesmo vai dizer, é óbvio, cada um de nós vai ter uma característica de crente morno aqui, outra ali, e me parece mais se enquadrar naquela situação de um erro, de uma falha, um pecado, alguma coisa pontual, eventual. Agora, esse capítulo 5, quando ele diz reações ruins ao amor do Senhor, cara, isso aqui me parece algo permanente. Me parece que é um estado. A santidade é um estado, percebe isso? Esse processo, você foi salvo, você é santo, você é separado, você é escolhido, mas é você entender que a santidade é algo permanente. Agora, quem reage de maneira ruim a esse amor, a esse favor imerecido, a sensação que dá é que é algo permanente. Tem a ver não com aquilo que você faz, mas com aquilo que você é. Para mim foi muito difícil ler, meditar. Confesso que se ele disse que foi o capítulo mais difícil para ele escrever, que ele gostaria que não fosse verdade, cara, eu acho que é por aí mesmo. É você se perceber dando sinais de que você é alguém que reage mal a esse favor de Deus na sua vida. Pior do que desobedecer, vai dizer em determinado momento do livro, pior do que desobedecer é pensar em obedecer apenas quando isso afeta a nossa salvação. Terrível demais. Que tipo de relação é essa que você tem com Deus? Mas, será que agindo dessa maneira eu estou perdendo? Será que eu vou deixar de ser salvo? Poxa, tragédia total. É isso que ele vai dizer. Quando a pessoa chega nesse nível aqui, cara, fundo do poço. Não tem outro jeito de você pensar. E eu tentei ler o livro, eu não sei quem foi que falou isso, eu já vi Clóvis citando isso algumas vezes. Você tem que ler a Bíblia contra você. Já escutou isso? Eu tentei ler o livro contra mim, cara, imaginando que de fato eu sou. Todas essas situações aqui são situações que eu vivo, que eu pratico. Então eu tentei ler contra mim. Eu não tentei ficar dando desculpa, eu tentei ler da maneira como ele colocou aqui, e isso foi muito desafiador para mim. Me parece que esse estado é um estado de degradação terrível, ruim, mas como o próprio profeta Oséias vai dizer em determinado momento, seu cabelo vai ficando grisalho e ele nem percebe. Seu cabelo está ficando grisalho e ele nem percebe. Ou seja, é um tipo de degradação que você nem se dá conta. Qual o contexto aqui desse livro de Oséias que a gente está lendo? Então, preste atenção. Deus vem se comunicando com o povo de Israel até aqui por meio dos seus profetas. Beleza, a gente está em que período da história? A gente está antes do exílio. O povo de Israel foi liberto do cativeiro, foi para a terra prometida, vem o período dos juízes, vem o período dos reis, é nesse período que a gente está. Antes do povo ser deportado, tanto do norte quanto do sul, Israel, capital Samaria, sul, Judá, capital Jerusalém. Então Deus vem advertindo o seu povo por meio dos profetas. Está ruim, o que vocês estão fazendo está errado. Então, ao longo dos séculos, ele vem falando, ele vem instruindo o povo, vem dizendo, a conduta de vocês não está legal. Agora, Deus muda a estratégia. Vê você. Deus muda a estratégia, cara. De algo que ele já vem falando há muito tempo atrás. Ele se dá o trabalho de agora, em vez de falar por meio do profeta, ele vai usar a vida do profeta para comunicar aquilo que ele quer comunicar. O que ele faz? Oséias, você vai casar com uma mulher adúltera, uma mulher da prostituição.
você vai casar com essa mulher e você vai ter filhos da prostituição. Ou seja, com isso, a sua vida vai simbolizar aquilo que Israel tem feito comigo. Ou seja, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, Deus é o Deus do povo de Israel, Israel é a parte infiel. Então agora a vida do profeta é que vai demonstrar aquilo que o povo está vivendo. É uma maneira diferente de comunicar. E vem o primeiro filho, vem o segundo filho, vem o terceiro filho, para cada filho um nome associado à situação do povo. Chega um momento que essa mulher, depois do terceiro filho, vai embora, vai para a prostituição, ela vai se prostituir como prostituta cultual nos cultos pagãos, ela vai embora, fica o marido fiel em casa, fica o Oséias em casa, a esposa que ele ama, que ele chamou, com quem ele casou, foi embora e está lá na prostituição. Foi embora. E agora? Passa um tempo, Deus vira para o profeta e faz assim: vai lá, busca a tua esposa, traz ela de volta. Você tem que comprar a sua esposa, porque agora, depois de um tempo vivendo nessa vida, agora que ela não presta mais para nada, agora que seu valor já perdeu, foi colocada à venda, não dá para simplesmente o Oséias ir lá e pegar a esposa e trazer de volta para casa. Ela agora é escrava da prostituição. Ele tem que pagar o preço para comprar a esposa dele de volta. Mas veja bem, ela saiu de casa, ela se prostituiu, ela abandonou lá, ela foi infiel. Então, com isso, ele vai demonstrar todo o amor, não obstante tudo que ela fez, tudo de ruim que ela fez, todo o seu erro, todo o seu pecado, ele vai lá e compra a sua esposa. Vamos zerar essa história, volta para casa, a gente vai começar do zero, a gente vai zerar tudo isso aqui. Quem é o povo de Israel nessa história? Quem você acha que é o povo de Israel nessa história? Quem você acha que é a esposa infiel nessa história? A verdade é que foi possível comprar a esposa dele por algum preço. Foi fixado, comprou. Mas não havia preço que poderia ser pago para comprar você. Não havia dinheiro no mundo que pagasse a sua culpa. Então, o que essa história revela aqui é que haveria um dia em que Deus mandaria seu próprio filho e ele seria preço pela culpa do seu pecado. Eu e você somos a parte que se prostituiu. Eu e você somos a parte infiel. Não tinha nenhuma obrigação de Deus buscar a gente. Tem que ser um amor infinito. É diante desse Deus que a gente está. Alguém que pagou o próprio preço para ter você junto, para ter você de volta. É por isso que eu acho complicado, é extremamente desafiador. Qual o contexto aqui do tempo de Oséias? Em primeiro lugar, um contexto de votos quebrados. Votos quebrados. Jesus é revelado em toda a Escritura, beleza? Você vai ver Jesus em Gênesis, etc., Êxodo, tal. Aqui, Jesus é o marido fiel. Jesus é o marido fiel. Oséias era o profeta que foi fiel, pois Jesus é o marido fiel. Esse contexto é um contexto de votos quebrados. Deus fez uma aliança com o povo dele. Deus fez uma aliança comigo, contigo, pelo seu imenso amor. E o que a gente faz? A gente vai atrás de amantes. A gente abandona esse amor gratuito de Deus para conosco e a gente vai atrás daquilo que não pode nos alimentar. E a gente faz isso todo dia de diversas maneiras. E o amor dele infinito faz com que essa aliança quebrada possa ser restaurada na pessoa de Jesus Cristo. Segunda situação aqui, nesse período de Oséias, a gente está fazendo só o contexto, beleza? Líderes inúteis. Naquele tempo, os líderes eram inúteis. Os líderes do povo eram inúteis. Os sacerdotes, os profetas, os próprios reis não eram aqueles tipos de rei, aqueles tipos que deveriam ser. Porque, na verdade,
Quem pede rei é o próprio povo. Não era desejo de Deus, em princípio, que isso fosse dessa forma. Então não tinha como ser de outra maneira, esse troço não poderia dar certo. Então aqueles que deveriam dar exemplo, não dão exemplo, pelo contrário, profanam o templo, oferecem qualquer coisa. Então é um contexto de voto quebrado, é um contexto de liderança inútil. Terceira situação aqui, nesse contexto aqui, do tempo de Oséias. Amigos errados. Amigos errados. Embora Israel fosse próspero material e financeiramente, na sua fraqueza, o que Israel fazia? Buscava aliança com outras nações. Israel não precisava, olha só, Israel não é um povo sem história, onde não teve nenhuma atuação de Deus na sua vida. A história de Israel é a história de um povo que foi tirado do Egito com um braço forte. É uma história de intervenções divinas, é uma história de Deus atuando no meio do seu povo o tempo todo. Então não tinha nenhuma, eles não poderiam nem dizer assim, a gente não sabe o que Deus pode fazer, será que Ele é capaz de fazer? Não. Na sua história estava registrado, eles sabiam tudo que Deus já tinha feito por eles. Mas na hora da dificuldade, cara, eles procuravam os amigos errados. Votos quebrados, liderança inútil, amigos errados. Quarto lugar, culto corrompido. Culto corrupto. O que causava tristeza ao coração dos profetas não era simplesmente o fato do povo estar completamente doido, degradado. O que causava tristeza no coração do profeta era o fato de que a galera estava na doideira, mas vinha à igreja como se tivesse tudo certo. Você está errando aí fora, está pecando, aí você vem para cá, cara, como se tivesse tudo de boa, e aqui Deus vai aceitar qualquer oferta. Francis Chan vai citar o livro de Malaquias, vai dizer o seguinte: pior do que não ofertar é ofertar qualquer coisa. Aí em Malaquias, Deus confronta o povo da seguinte forma: olha só, na hora de trazer qualquer coisa vocês traz cabrito sem orelha, traz cabrito aleijado. Tenta oferecer isso de presente lá para o governador. Tenta oferecer para ver se ele vai aceitar. Aí você oferece a mim e está achando que vai apaziguar a ira de Deus com esse tipo de oferta. Tenta aplicar isso para a minha vida. Para mim, você aplica para a sua. O que você tem oferecido para Deus? Vamos falar de tempo? Que tempo que você tem oferecido para Deus? Tempo de qualidade. É para esse Deus que tirou você do tremedal de lama. Vai dizer lá nos Salmos. É para esse Deus. Que tempo de qualidade você tem oferecido a Ele? Tenta oferecer o tempo de qualidade que você tem oferecido para Deus para sua namorada. Tem namorada? Se você tem namorada, agora você vai namorar o mesmo tempo, o tempo devocional, o tempo de qualidade que você tem na sua vida, você vai agora oferecer para tua namorada. Vai ficar bom? Oferece para tua esposa o tempo que você tem oferecido a Jesus Cristo. O tempo de intimidade que você tem oferecido a Jesus, agora você vai oferecer para a tua esposa. Oferece no teu trabalho o tempo de qualidade. Evidentemente que no trabalho você tem que trabalhar grande parte da sua vida, consequência lá do Éden, do suor do teu rosto comerás, você vai trabalhar, a terra não vai dar o retorno. Beleza, óbvio, se você não trabalhar, você não come, é isso que diz o apóstolo Paulo. Mas olha só, dentro daquilo que você pode oferecer, experimenta oferecer o tempo que você oferece para Deus lá no seu trabalho. Vai ter promoção? Você vai ser bem percebido, bem quisto? Experimenta oferecer isso. O que vai acontecer se a partir de hoje você oferecer para as diferentes áreas da vida aquilo que você, o mesmo tempo de qualidade que você tem oferecido para Deus? Eu vou tirar uma lição desse texto aqui, ó. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então me esqueciam. Esse troço pareceu extremamente contraditório, porque olha só, Deus me satisfaz, Cristo me satisfaz. Aí na satisfação eu esqueço aquele que me satisfaz. Cara, mas olha só, é isso que acontece o tempo todo, brother. Pode ler, cara, de Gênesis até... É sempre assim.
E esse que é o perigo, porque a gente escuta a palavra de Deus muitas e muitas e muitas vezes, você pensa assim, pô, já escutei esse texto, já escutei pregação desse texto. Cara, Israel também escutou o mesmo texto várias vezes, mas o que mudou? Qual a transformação que fez? Está escutando como quem escuta contra si? Uma lição apenas, que eu vou tirar. Depois eu vou fazer 2 aplicações. Cara, a Bíblia afirma isso, a gente tem a tendência de esquecer o nosso Deus. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam, quando se orgulhavam, me esqueciam. É uma tendência nossa, cara. Você tem que reconhecer que você tem essa tendência no seu coração. A tendência maligna de esquecer-se de Deus. Você tem essa tendência. Você pode admitir ou não, mas é uma tendência que você tem. Francis Chan vai citar um outro exemplo, ele vai dizer o seguinte: o que aconteceu com Laodiceia? Alguma coisa aconteceu naquele lugar. Olha o que a Bíblia diz, que eles estavam ricos e abastados, mas olha que, e diziam assim, não precisamos de nada. Jesus escreve para dizer que eles eram pobres, cegos, nus, dignos de compaixão. Cara, era uma igreja que dizia, não precisamos de nada. Quando que a gente diz que não precisa de nada? Cara, a gente diz, né? A gente precisa de pão, a gente precisa de trabalho, mas calma aí. Não é isso que está falando. Olha só, quando a igreja de Laodiceia diz, não preciso de nada, você está satisfeito com a sua vida espiritual? Quando a gente para de buscar a intimidade do Senhor, quando a gente não busca conhecer mais de Deus do que a gente conhece, quando a gente não busca orar mais do que a gente já orou até aqui, a gente está dizendo com a nossa vida, eu não preciso de mais nada. Se não, cara, era fácil demais. Realmente, eu não estou reconhecendo as bênçãos de Deus, Senhor, muito obrigado. Cara, não é isso. Não é isso. Quando você deixa de buscar esse Deus, repito, esse Deus que a gente parou para refletir sobre sua grandeza, sobre a sua majestade, sobre a sua criação que é infinita e imensa, esse Deus que nos amou num tempo em que a gente era pecador e estava morto, é esse Deus. Se a gente não busca mais desse Deus, a gente está afirmando que a gente não precisa mais de nada. O profeta Ezequiel vai fazer uma acusação profeta Ezequiel, outro profeta, num outro tempo, ele faz uma acusação parecida com essa que está sendo feita para o povo de Israel nesse período. Ele vai dizer o seguinte para a cidade de Sodoma: vocês também se fartaram, vocês se alimentaram, quando vocês estavam satisfeitos, mesma coisa, vocês se orgulharam. Só que então, esse povo, ele se esquece, não de Deus, mas se esquece dos homens. Então, a acusação contra aquele povo é de que eles, na sua fartura, se esqueceram dos homens. Cara, a acusação contra Israel é pior. É que, na sua fartura, quando eles se fartaram, eles não se esqueceram simplesmente. Aliás, não deveriam se esquecer de quem estava do lado, mas eles se esqueceram do próprio Deus. Cara, a tragédia é maior, o pecado é maior, a ingratidão é maior. Uma coisa, quem vai dizer isso, não com essas palavras, mas é o que ele quer dizer. Uma coisa, cara, é eu me desentender com Levi, desculpa, tá, Levi? E eu meter a mão na cara de Levi, chato, pá. Pô, odiável, né? Totalmente pecaminoso. Agora, outra coisa é eu fazer isso com a minha mãe. É muito mais odioso, muito mais detestável, muito mais repugnante. É óbvio, tem diferença, meu amigo. Só que nos dois casos estão errados. Peca-se contra o próximo, peca-se contra Deus quando você negligencia o próximo. E, evidentemente, quando você negligencia o próprio Deus. Quando a gente pensa na história do povo de Israel, cara,
é o que Israel faz o tempo todo. E é o que Deus sempre tentando buscar Israel, sempre trazendo Israel de volta. Eu vou fazer 2 aplicações com vocês. A primeira delas, primeira aplicação: viva para alcançar intimidade com Jesus, beleza? Viva para alcançar intimidade com Jesus. Olha o que o texto diz: quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam, quando se orgulhavam, me esqueciam. O problema aqui é que eles perderam a intimidade com Deus, eles se esqueceram, passaram a adorar, a se satisfazer com aquilo, com as bênçãos, e deixaram de se relacionar com o Deus abençoador. Parece muito óbvio. Você tem vivido para alcançar intimidade com Jesus? Francis Chan vai dizer que nossa relação com Jesus deveria ser a nossa maior preocupação, cara. Conforme eu falei, muitos de nós estamos satisfeitos com o tipo de relacionamento que a gente tem com Jesus. E não adianta você vir para cá para o Gol, escutar uma série de mensagens. Cara, se isso não transformar a sua vida, você está dizendo que você está satisfeito. Quanto mais a gente vive e se dedica para aquilo que nos impede de ter intimidade com o Senhor, mais a gente fica o quê? Aquilo que foi dito lá para a igreja de Laodiceia: cegos, pobres e nus. O que impede a gente de ter intimidade com o Senhor? O que você acha? O que impede você de ter intimidade com o Senhor? Você acha que é pecado? Você acha que é pecado que te impede de ter intimidade com o Senhor? Cara, olha só, pecado é consequência do fato de você não ter intimidade com o Senhor. Sabe o que impede você de ter intimidade com o Senhor? É exatamente aquilo do qual você não quer abrir mão. Cara, tem coisa na sua vida que você não quer abrir mão. Você não quer abrir mão. E é isso que está prejudicando a sua intimidade com o Senhor. Isso é muito pessoal. Isso é entre você e Deus. Você sabe, nesse período de jejum de 40 dias para o retiro, a gente é desafiado a abrir mão de algo para a gente estar mais na presença do Senhor, para a gente ouvir mais o noivo, para a gente ouvir mais a Cristo. Existe algo que te impede de ter intimidade com o Senhor. Você precisa colocar isso diante de Deus. Senhor, está aqui. Eu abro mão disso. Eu quero ter intimidade contigo. Viva para alcançar a intimidade com Jesus. Olha o que o próprio Jesus vai dizer. O próprio Jesus. Texto, cara, conhecidíssimo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quando ele diz busquem. Sabe o que significa buscar aqui? Buscar, cara, não é vir à igreja. Buscar não é vir à igreja. Buscar não é uma série de condutas morais que você assume no dia a dia, na sua vida. Não é estar no trânsito, alguém te deu uma fechada, você vai com Deus. Não é isso não, cara. Quando Jesus diz buscar, quem vai dizer isso é Martin Lloyd Jones. Quando Jesus diz buscar, o sentido do que foi escrito é o seguinte: anelar apaixonadamente. 2, buscar intensamente. E 3, viver para alcançar algo. Cara, é isso que Jesus está dizendo. Na verdade, esse texto aqui, não sei se você vai lembrar: não andeis ansiosos por isso, por aquilo, pelo que vai comer, pelo que vai vestir, os lírios do campo. Poxa, se vestiram melhor do que Salomão em toda a sua glória, as aves do campo no semeio e tal, e elas são alimentadas. Não se preocupe com a sua vida, cada dia se preocupe mal. Olha só, não se preocupem. Jovem, não se preocupem se você não passou no Enem, se você não está namorando, se você não está trabalhando, não se preocupem. Mas sabe de uma coisa? Está a fim de se preocupar? Eu vou te dar a razão correta pela qual você tem que se preocupar. Se preocupe em ter intimidade com Jesus. Se preocupe em ter intimidade com Jesus. Isso em primeiro lugar, prioritariamente, sobre todas as coisas. E o que Jesus vai dizer? Que se você fizer dessa forma, todas as coisas que você precisa, cara, elas vão ser colocadas na sua vida. Você está lembrando de quem que a gente está falando?
Você está lembrando da grandiosidade desse Deus? Você está lembrando de quando você viu no primeiro capítulo, no segundo, quem é esse Deus? A grandiosidade, é dele que a gente está falando. Você está se lembrando que a gente está falando de um Deus que te buscou no tempo que você estava na escravidão do pecado? Ele não tinha nenhuma necessidade de fazer isso, porque ele era perfeito em si mesmo, ele era infinito em amor e bondade, completamente satisfeito em si, mas ele chama você para si, e você está lembrado que é esse mesmo Deus que morreu para que você estivesse aqui nessa noite? É esse Deus, cara. E esse Deus está falando: não ande ansioso por nada, cara. Por que você está preocupado? Você está nas mãos de um Deus, cara, totalmente poderoso, totalmente majestoso, totalmente glorioso. É a música que a gente canta, cara. Quem é esse Deus? Não tem palavras para expressar quem é esse Deus. Não tem, cara. O que Deus já fez na sua vida, cara? O que Deus já fez na minha vida? Quem sou eu para abrir a palavra de Deus e compartilhar? Cada um conhece a sua história, cada um sabe onde dói, cada um sabe onde preocupa. Cara, a gente tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Quanto mais santos, mais próximos, quanto mais próximos, maior a fé. Quanto mais consagrados e santos, mais seguros e dependentes do Senhor nós nos tornamos. Se quando você busca Deus na adversidade, deu um problema, aí você corre para orar, é doença, perdeu o emprego, qualquer coisa. Se nessa hora você se sente meio constrangido, está entendendo o que eu estou falando? Você tem a sua vida que você sabe como é que é. Deu ruim. Pô, cara, deu ruim, você vai procurar Deus. Se nessa hora você sente algum constrangimento do tipo assim, poxa, estou vindo buscar Deus na hora do perrengue, é para você ficar constrangido mesmo. Se na hora do perrengue você vai orar, você tem que orar mesmo. Deu ruim, você tem que orar. E que isso sirva para te levar para a presença de Deus. Mas se você sente esse clima ruim, como muitas vezes eu senti ao longo da minha vida e sinto até hoje, você tem que reavaliar a sua relação com o seu Deus. Uma outra citação no livro: nosso medo deve ser ter sucesso nas coisas que não têm valor. Nosso medo deve ser ter sucesso nas coisas que não têm valor. Em vez de você buscar intimidade com Jesus, você está buscando intimidade daquilo que não vai mudar um côvado no rumo da sua vida. Você conhece um rei chamado Onri? O-N-R-I, Onri? Deve ter ouvido falar, ou não lembra, provavelmente não lembra. Sabe o que a história diz dele? O que a arqueologia vai dizer? Rei de Israel, beleza? Reinou antes desse período aqui de Oséias. Segundo a arqueologia, segundo a história, não a história da Bíblia, segundo a história, o cara foi bem sucedido, cara. Economicamente, o cara foi bem nacionalmente, internacionalmente, foi um sucesso. Sabe quantos versículos tem sobre ele na Bíblia? 3 ou 4. E sabe o que diz a respeito dele na Bíblia? Onri fez aquilo que era mal perante o Senhor. Só. Não interessa o que o mundo acha de A, B ou C. Teu sucesso, se ele for somente um sucesso, segundo os padrões do mundo, você não vai ter mais do que 2 ou 3 versículos para ser contados. Interessa isso. Segunda aplicação: a primeira foi buscar a intimidade de Jesus. A segunda: seja agradecido pelo que você tem. Seja agradecido pelo que você tem. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Deixa eu repetir a primeira frase de Oséias. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Beleza? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Tendo o que comer e com o que se vestir, cara, estejam satisfeitos. Cara, quem aqui se satisfaz com o fato de ter comida e bebida e roupa? Ó, essa aqui para mim foi a mais sinistra de todas. Está satisfeito porque eu tenho roupa e comida. A gente não depende disso. Você chega em casa agora, deve ter um monte de comida na sua casa. Roupa, você deve ter milhares lá de... Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda qualquer situação. Olha o que Calvino vai dizer analisando esse texto. Quando... eu li um versículo só, beleza?
Mas Deus vai dizer o seguinte, que eu te conhecia lá no Egito, eu te conheci no deserto, e quando eu te alimentei, você me esqueceu. Ele vai dizer que a gente tem que ter, é isso que eu queria dizer, um estilo de vida moderado e um estilo de vida simples. Seja agradecido pelo que você tem. Mas calma aí, se eu for moderado, temperança, se eu tiver um estilo de vida simples, é só isso? Simples ao ponto de você poder pegar a riqueza. Você lembra que você é rico? Vocês estão lendo o livro. Estão lendo o livro que custou mais do que a metade da população da Terra tem para passar a semana inteira. Vocês estão lembrados disso? Pega essa riqueza que você tem e você tem que compartilhar, cara. Você tem compartilhado aquilo que Jesus tem colocado na sua mão? A gratidão que é proposta aqui, não é Deus, louvado seja o teu nome, obrigado, Senhor, você tem me dado. Não é isso não, cara. Isso aí é falar, é você viver como quem é grato. É você compartilhar o que você tem e, acima de tudo, compartilhar a boa notícia que você recebeu, cara. Que transformou a sua vida, que mudou a sua história, que mudou a sua eternidade. Quem não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. É impossível ser cristão sem ser discípulo. É isso que Francis Chan vai dizer. Está disposto a renunciar a tudo? Ele vai dizer mais. Não há desculpas para não renunciarmos o que temos. Deus chama nossas desculpas de quê? Cara, Ele diz que tudo que a gente diz que é falta de tempo, esqueci, estou preocupado com as contas. Deus chama isso de mal. Mal. Você precisa reconhecer que toda a sua desculpa, cara, na verdade, é o mal que habita em você. Quanto essas desculpas forem somente desculpas, você vai continuar sendo um crente morno. Eu entendi que foi isso que Ele quis dizer para mim. Enquanto eu ficar dando desculpa, eu vou continuar nessa mornidão espiritual. Doar exige um coração novo. Pô, essa aqui foi terrível. Doar exige um coração novo. O coração antigo prefere fazer, sabe o quê? Prefere doar esforço. É por isso que você vê, cara, tem um monte de gente que gosta de ajudar. Eu não estou falando que isso é errado, não. Muito pelo contrário. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Tem que fazer. Mas, cara, lembra que o povo lá de cidade de Sodoma contra eles foi profetizado que eles se esqueceram dos outros? Mas também em Osés eles se esqueceram de Deus? Na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já comprou alguma vez uma Bíblia e deu de presente para alguém? Já fez isso? O maior presente que uma pessoa pode receber é a palavra de Deus. Lembra da história da menininha? Shake, Brook, alguma coisa, né? Pô, já contei essa história no Up, chorei pra caramba. Pô, cara, a menina tinha 11 anos, o dinheiro que ela tinha, ela comprava Bíblia. Calma aí, cara. A gente não está falando de menininha, cara. Muita gente não vai saber quem foi, mas, cara, pode ter certeza, está com o nome escrito no livro da vida. Você já comprou uma Bíblia e deu para alguém? Pô, vai passar... Você viveu aqui e nunca deu uma Bíblia para ninguém, cara. Queria concluir dizendo o seguinte: a despeito de nossa rebeldia, de nossa depravação, Deus nos ama. Deus, lá em Osés, vai dizer: Ele tirou o povo da escravidão quando o povo entristecia Ele. Vai dizer no capítulo 11 que não podia desistir deles. Deus vai dizer que não podia desistir deles. No capítulo 14, Deus vai implorar para que Israel voltasse. Cara, você já imaginou isso? Quero lembrar com vocês, é esse Deus infinito, todo-poderoso, implorando para que você volte, cara. De repente, implorando essa noite, cara. Pede perdão pelos seus pecados. Eu quero estabelecer uma relação contigo. Eu quero fazer uma nova história. Eu quero mudar essa história contigo, cara. Deus implora para que você volte, cara. Que tipo de Deus é esse? Que tipo de amor é esse? Talvez, cara, como a igreja de Éfeso, não a de Laodiceia, de Éfeso,
Cara, talvez a gente tenha perdido nosso primeiro amor. A gente não está falando de louco amor? Talvez a gente tenha perdido, cara, nosso primeiro amor. Talvez, cara, a gente tenha se envolvido, assim como Israel no tempo de Osés, com os amigos errados. Quando a gente perde esse encanto, quando a gente perde esse tipo de intimidade com Jesus, cara, tudo fica chato e mecânico. Se você perdeu a amizade do seu Deus, a intimidade, fica chato, cara. Horror, vim para cá sábado, tá sol, brother, tá ruim. É ruim acordar mais cedo para ler a palavra. É ruim ler a Bíblia, é ruim, tudo é cansativo. Livro de Levítico, horroroso, não vou ler, chato pra caramba. Números, cara, não vou ler. Livro de Números, cara, é o livro do deserto, sabia? Fala do deserto espiritual da vida de Israel. Pô, cara, tem a ver, de repente, com a sua vida mais do que você imagina. Mas, cara, é chato, porque, afinal de contas, a gente não quer conhecer mais esse Deus. Lá em Osés 6,6 vai dizer o seguinte: misericórdia eu quero, não quero sacrifícios. Conhecimento de Deus eu quero, não quero holocaustos. Foi Deus que instituiu os ritos lá. Mas o que está dizendo é o seguinte: eu quero que vocês me amem. Esse ritual para mim não tem valor nenhum. E esse conhecimento de Deus, isso que é interessante. Segundo Calvino, ele está dizendo que isso é fé. Fé está sendo colocado aqui como conhecimento de Deus. Já parou para pensar? Deus está dizendo o seguinte, que eu quero que vocês me conheçam, muito mais do que qualquer coisa que vocês possam fazer. Eu quero que vocês me amem. A gente gosta de ouvir história de gente que teve a vida transformada por Jesus. Isso nos emociona. A próprio livro, O Louco Amor, é muito da vida do Francis Chan. Mas sabe qual é a verdade, cara? Que essas histórias, se elas não entram na nossa vida, se elas não entram no nosso coração, se elas não transformam a nossa vida, a nossa própria história, ela não vai servir para ser contada por ninguém. Não adianta, cara, você ouvir um monte de história maneira, um monte de pregação maneira. Se isso não cair no seu coração e se não houver mudança de vida, sua história não vai servir para ser contada por ninguém. Qual é a nossa capacidade de amar? Pergunta Francis Chan. A gente tem o dever de representar o que é amor. Você tem representado o que é amor? Faltam manifestações de fé ativa na vida dos cristãos. Eu queria terminar dizendo o seguinte: no livro de Oséias, no capítulo 2, ele diz que Deus, próprio Deus, coloca um espinheiro diante da sua vida. Deus coloca um espinheiro diante da sua vida, Ele coloca um espinheiro no seu caminho. Situações difíceis, circunstâncias ruins, doenças, seja lá o que for. E Ele tem um objetivo apenas: que você desvie do caminho que você está indo e que você vá para a presença dEle, onde você pode encontrar perdão, restauração e o verdadeiro amor. Vamos orar? Louvado seja teu santo nome, Senhor. Que nós sejamos achados, Senhor, diante de Ti, reconhecendo a Sua grandeza, Sua majestade. Que a gente seja encontrado, Senhor, Te amando, Senhor, não por aquilo que você pode nos dar, mas por aquilo que você é. Obrigado, Senhor, por tudo que você fez na nossa vida, tudo que você fez na nossa história. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Precisamos da tua intervenção na nossa vida, Jesus. Usa, Senhor, essa série para transformar vidas nesse lugar, Senhor. A gente está na metade, Senhor. A gente crê que você, teu Espírito Santo, pode transformar vidas aqui nesse lugar, Senhor. Transforma as vidas nesse lugar, Jesus. Transforma os jovens nesse lugar, Senhor. Transforma o coração dessa geração, Senhor. Que eles tenham, como você mesmo disse, como objetivo maior de suas vidas, intimidade com você, Senhor. Intimidade com você, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Louvado seja teu santo nome. Amém.